como é que esse amigo de 40 anos do Lula, como esse amigo que agora está sendo apontado como intermediário entre o Lula e o Vorcar, uma pessoa dessa importância, ao ser empurrada para fora do barco, pode levar junto o governo. O áudio secreto do líder do Lula sobre o Banco Master. Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, foi flagrado pela Polícia Federal em mensagens, atuando em prol do Banco Master, colocando mais uma vez o governo Lula no centro do escândalo Master. Determinar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Após aparecer desorientado, jornalista é imediatamente afastado pela Globo. É isso mesmo. Uma cena viralizou na web nesta segunda-feira 22. Alex Escobar, conhecido jornalista da Globo, passou mal durante uma transmissão ao vivo direto dos Estados Unidos. A TV Globo esclareceu o motivo do mal-estar. Segundo a emissora, o jornalista sofreu um pico de pressão associado às altas temperaturas registradas nos Estados Unidos, onde acompanha a Copa do Mundo. Como consequência, Alex Escobar foi imediatamente retirado da programação especial da Copa nesta semana, para se recuperar adequadamente. Inesperadamente, Moraes recua em investigação envolvendo Jair e Flávio Bolsonaro. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu encaminhar à presidência da corte a notícia-crime apresentada pelo deputado Lindenberg Farias, que solicita a apuração de possíveis irregularidades envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro e o financiamento do filme Dark Horse. A medida foi tomada na tarde desta segunda-feira após manifestação da Procuradoria-Geral da República. O órgão apontou que os fatos relatados pelo parlamentar já estariam sendo examinados em procedimento que tramita no STF sob a relatoria do ministro André Mendonça. Em seu parecer, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, argumentou que a questão relacionada aos recursos destinados à produção de longa-metragem já integra a investigação em andamento no Supremo Tribunal Federal. E Mendonça pode determinar a prisão do diretor-geral da PF, diz ex-governador. É isso mesmo. Veja o vídeo. Atenção, hein? Pessoas próximas do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afirmam que a determinação do diretor-geral da Polícia Federal de retirar os policiais que estavam trabalhando no dia da operação na casa do líder do Senado, do governo, Jacques Wagner, pode caracterizar obstrução de justiça. Ele teria confidenciado a amigos que pode determinar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal. Vamos aguardar. Todos os detalhes dessa notícia estão no meu canal do YouTube, no Pod Garotinho de hoje. Entre lá, YouTube, @blog do Garotinho. Muitos detalhes sobre essa informação. O Jacques Wagner vai sair a qualquer momento da liderança do governo petista. Ele tá para ser empurrado para fora do barco pelo Lula e isso pode ser o pior pesadelo para o governo. Eu vou te mostrar agora como é que esse amigo de 40 anos do Lula, como esse amigo que agora está sendo apontado como intermediário entre o Lula e o Vorcar, uma pessoa dessa importância, ao ser empurrada para fora do barco, pode levar junto o governo. Eu vou te mostrar como tirar o Jacques Wagner do caminho
pode talvez sair mais caro para o Lula do que mantê-lo dentro do governo. A coluna do Lauro Jardim no Globo hoje traz a informação de que o Jacques Wagner vai pedir entre hoje e amanhã para se licenciar do cargo de líder do governo Lula no Senado. As revelações da operação da Polícia Federal, como eu mencionei, apontando que ele seria um intermediário entre o Vorcar e o próprio Lula. Olha a relevância desse personagem que é o Jacques Wagner. Essa informação da Polícia Federal foi demais para o governo e ele está sendo empurrado para fora do barco petista. Mas ele não está saindo pela porta da frente, não. Embora ele tenha dito que ele está saindo, ou enfim, isso está sendo dito nos bastidores, que ele vai sair para poder as investigações seguirem tranquilamente, para poupar o governo. A verdade é que o Jacques Wagner está saindo pela porta dos fundos. Ele está saindo com um belo de um chute nas nádegas. O ponto é que o Jacques Wagner se tornou uma pessoa não grata dentro do governo petista, que já está enrolado até as tampas com escândalos. Óbvio que ninguém quer sair na foto com o Jacques Wagner, ninguém quer ficar ao lado dele num ano eleitoral, às vésperas inclusive do período eleitoral como é agora. Só que o Jacques Wagner não é um aliado qualquer. O Jacques Wagner é um aliado que sabe tudo. Como eu mencionei, há 40 anos ele conhece o Lula, já foi 2 vezes o governador da Bahia. O caso Master começou na Bahia e tem toda a relação com ele e com aqueles que ele conhece. O Jacques Wagner conhece o PT, conhece o Lula e conhece as relações que envolvem o Banco Master, talvez mais do que o próprio Vorcaro. Por isso, tirá-lo da frente, afastá-lo, dar-lhe um pé e colocá-lo na geladeira, sem dúvida alguma, pode sair mais caro do que mantê-lo no governo. O Lula está diante de um verdadeiro dilema. O dilema do Lula nesse momento é: se ele fica no governo, ele chama atenção, ele vira um grande alvo para que as investigações prossigam não apenas contra ele, mas contra até o próprio Lula e todo o primeiro escalão do governo. Se ele sai do governo, ele pode ficar ressentido, ele pode se sentir rejeitado e ao se sentir rejeitado, talvez ele queira levar junto sabe-se lá quem, ou sabe-se lá se o governo inteiro, porque é muito difícil acreditar que um Jacques Wagner envolvido no caso Master, que intermediava relações entre Vorcar e o Lula, não saiba muito até do próprio Lula, claro, e de tudo e todos. Portanto, meus caros, o dilema aqui com Jacques Wagner é total. Eu vou te contar mais um detalhe sobre essa história já, mas antes eu vou pedir a você que se inscreva aqui no canal. Se inscreva porque é de graça. A gente descobriu aqui no canal que muita gente acompanha as minhas análises, mas ainda não é inscrito. É o seu caso? Então se inscreva e faça parte da nossa comunidade. Bom, a cereja aqui desse bolo é esse dilema que eu mencionei. O Jacques Wagner, ele pode sentir o grande dilema do rejeitado. Você sabe o que é o dilema do rejeitado? É aquele que está ao lado, que é parceiro, que está sempre junto de alguém. Aí no momento em que você torna-se inútil ou torna-se uma pessoa ruim, é ruim sair na foto com você, te dispensam na primeira oportunidade. Você se sente rejeitado e esse sentimento de rejeição faz com que você queira atingir quem fez isso com você. Pode ser que o amigo de 40 anos, tomando agora um pé, que é o Jacques Wagner, em relação ao Lula, tomando esse pé, ele fale assim: quer saber? Eu vou sair a essa altura do campeonato, a essa altura da minha vida, com uma biografia manchada, vou manchar a biografia de todo mundo. Aqui não é o jogador que é expulso de campo e quer levar alguém, talvez ele possa e queira levar alguém, e tem quem sabe esse alguém não é o próprio Lula. Portanto, o dilema do Lula é esse: se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, e o Jacques Wagner talvez possa ser nessa história mais relevante do que o Vorcaro, que não quer falar nada. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir de olho nos desdobramentos dessa história e, sobretudo, no que vai acontecer com o Jacques Wagner, ou o que o Jacques Wagner vai fazer acontecer com o próprio Lula. O áudio secreto do líder do Lula sobre o Banco Master. Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, foi flagrado pela Polícia Federal em mensagens, atuando em prol do Banco Master, colocando mais uma vez o governo Lula no centro do escândalo Master. A Polícia Federal transcreveu um áudio, transcreveu mensagens inéditas dele com um dos donos do Banco Master, sócio do Vorcaro, e o que tá ali é explosivo demais. Quem revelou foi o Estadão, numa reportagem do Aguirre Talento. Vem aqui comigo, gente, porque cada frase é mais reveladora do que a outra. Jacques Wagner, para quem não sabe, é o líder do governo Lula dentro do Senado.
É o homem, então, que conduz as pautas do Planalto, da presidência lá dentro do Senado. Foi escolhido por Lula para representar ele, Lula, lá no Senado. E talvez para representar também Lula em outros lugares e com outras pessoas também, né? Enfim, é o homem do Lula. E o Augusto Lima, do outro lado, é o ex-presidente do Banco Master, o banco do Vorcaro que quebrou, que virou a maior fraude financeira da história do país. Augusto Lima é o homem do Vorcaro. É entre os dois, Wagner e Augusto Lima, que a Polícia Federal achou as mensagens. Aí olha o áudio que o Wagner mandou pro Lima em agosto do ano passado. Lê aqui comigo o que foi que a Polícia Federal transcreveu. Vamos marcar que eu precisava conversar com você para saber como estão as coisas do banco. Hã? Como assim? Eu quero lhe passar como é que estão as questões da eleição. Saber como estão as coisas do banco? Líder do governo no Senado, se informando sobre o banco que afundava, envolvido em escândalos de corrupção, escândalos de desvios, de fraudes financeiras, e ainda misturando as questões da eleição com isso? Como assim? Coisas do banco e coisas da eleição na mesma conversa. Mas por que isso é grave, Deltan? Porque essa conversa é do mesmo período em que tramitava no Senado uma emenda que interessava demais ao Master, um projeto de lei. Existe o FGC, gente, que é o Fundo Garantidor do Crédito. Esse fundo, ele existe para garantir o valor que você investe num banco. Ele devolve para você o seu dinheiro até o limite de R$250 mil se o banco quebra. Então você compra um CDB do Banco Master. Se o Banco Master quebra e você investiu até R$250 mil, o FGC, esse fundo, garante e devolve esse dinheiro para você. Aí essa emenda, esse projeto de lei, queria aumentar essa cobertura de 250 mil para R$1 milhão. De um lado, isso é bom para a sociedade porque aumenta a garantia para quem investe no banco, para você. Então é algo até legítimo de propor. Mas o problema nesse caso deles é que eles não fizeram isso pensando em você. Eles não fizeram isso pensando na sociedade e no interesse público. O problema aqui é o desvio de intenção e de finalidade. O objetivo deles não era proteger você. O objetivo deles era atender o pedido do Master e, ao que tudo indica, ganhar propinas por isso. O problema é fazer isso em troca de mesada, de apartamento, de viagens para o exterior. Porque isso aí é vender a sua função pública, é vender o cargo, é comercializar a confiança que a gente deu para essas pessoas. Isso é nos trair. Esse aumento do FGC, ele deixava um banco já quebrado como o Master captar mais dinheiro ainda e jogar o risco no resto do sistema, que é o FGC, que é garantido, que tem aportes de todos os bancos. E quando o FGC tem que garantir o dinheiro de um banco que quebrou, todos os bancos têm que aportar e isso sai do lucro dos bancos, as operações dos bancos que ficam mais caras. Fica mais caro no fim das contas o juro que é cobrado lá no seu cartão de crédito. Ou seja, no final, tudo sai do bolso do consumidor. E a Polícia Federal, ela mostra que logo depois de uma reunião no gabinete do Wagner, o dono do Master mandou para ele o texto dessa emenda, desse projeto de lei. Aí a Polícia Federal não usou meias palavras. Leia aqui comigo o que consta no relatório da polícia. O senador Jacques Wagner exerceu o mandato parlamentar de forma alinhada aos interesses econômicos do Banco Master, em padrão contínuo, sistemático e documentado, concomitante com a ascensão da organização criminosa. Ou seja, não foi uma vez, não foi algo pontual, que poderia ter sido uma coincidência, não foi sem querer. A própria Polícia Federal está dizendo que o líder do governo Lula usou mandato de forma sistemática a serviço de um banco ligado a uma imensa fraude financeira, gerido aí por uma organização criminosa. E agora eu vou te mostrar o que foi que a defesa respondeu e como que esse fio chega no Lula. Mas a minha equipe me mostrou aqui que quase metade das pessoas que assistem aqui todos os dias aos nossos vídeos, ou com frequência, com uma grande frequência, elas não estão inscritas aqui no canal. Olha que loucura, gente. Você me acompanha nossas análises todos os dias ou com uma grande frequência, então eu quero pedir para você se inscrever, clicando no botão de inscrição e também no botão do sininho, para você não perder nada por aqui e também para você nos ajudar a continuar crescendo e trazendo essas análises para vocês. Não custa nada para você e ajuda essa mensagem que é conjunta. Isso aqui é um ambiente compartilhado, é uma comunidade, esse canal é uma iniciativa nossa conjunta. A cada vez que você assiste, que você dá o seu like, você espalha, é a nossa voz chegando mais longe. Então se inscreve aí e vamos lá. A defesa do Wagner, gente, ela negou tudo. Ela disse que nunca houve atuação, intermediação, negócio ou tratativa envolvendo projetos do Banco Master. Sei, é verdade esse bilhete. Disse ainda que eram conversas pessoais. Conversa pessoal sobre como estão as coisas aí no banco?
Questões de eleição? Ah, isso é sim conversa, é conversa para boi dormir. A própria Polícia Federal ela já apontou que o Vorcaro viu o Wagner como um canal para mandar recado pro Lula. Eu te mostrei isso aqui no canal. Então veja, Wagner representante de Lula, Augusto Lima representante de Vorcaro. Tudo isso se soma ao apartamento, aos pagamentos milionários, aos shows da Taylor Swift como propina que a gente já mostrou aqui. Mas o que é novo é o senador, nas próprias palavras, cuidando aí das coisas do banco e tratar com o banco das coisas das eleições. A pergunta que fica é, o fio vai parar no Wagner ou o fio desse novelo sobe a rampa do Palácio do Planalto? Conta aí pra mim, o que você acha? Sobe a rampa do Planalto? E você acha que desta vez dá em alguma coisa ou vira pizza como sempre? Conta aí pra mim nos comentários. Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes receberam uma péssima notícia que com certeza estragou o dia deles, e se estragou o dia deles, melhorou e muito o meu, o seu, e eu tenho certeza de que o nosso. Veja só, acontecerá uma mudança dentro da segunda turma do STF que vai ser importante para que o caso Master, para que as investigações acelerem ainda mais, e com isso arranca-se da segunda turma a última proteção que o Vorcaro ainda tinha. Eu vou te mostrar agora qual é essa mudança e por que ela é um pesadelo para o Vorcaro, mas também para o Moraes e para o petismo. O ponto é o seguinte, hoje dentro da segunda turma, que é quem julga tudo do caso Master, porque a relatoria é do André Mendonça e o André Mendonça está na segunda turma, hoje o cenário é o seguinte, você tem André Mendonça, Fux, Nunes Marques e o Toffoli. O Toffoli está fora, tá? Então são 3 ministros, mais o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele é o presidente também da segunda turma e esse é o ponto, porque ele sendo presidente, não apenas ele influencia divergindo, confrontando, comparando o caso Master com a Lava Jato, a gente viu tudo isso já na semana passada, mas ele sendo presidente, ele é também quem pauta os julgamentos, ou seja, o que vai ser pautado e quando, hoje, está exclusivamente nas mãos de Gilmar Mendes. Quando ele votou, ou quando ele trouxe a julgamento na terça-feira passada, o caso do pai e do primo do Vorcaro, a prisão deles, a manutenção da prisão, todos nós receamos muito, porque a expectativa é que ele tinha levado a julgamento porque ele já tinha convencido o Nunes Marques. E convencido o Nunes Marques, ele teria um 2-2. Com um 2-2, em casos penais, o réu é favorecido e ele conseguiria libertar todo mundo. Ele não conseguiu convencer o Nunes Marques, mas ainda assim esse poder de pautar o que e quando é muito relevante e faz com que você possa manipular até mesmo o caso, o julgamento dos casos e a opinião dos seus colegas. Então, meus caros, esse grande poder é que vai mudar. A Globo, a coluna da Malu Gaspar no Globo, trouxe a informação de que agora em agosto, pelo rodízio do regimento interno do STF, sairá da presidência da segunda turma o Gilmar Mendes e quem vai entrar? O Fux, um histórico aliado do Mendonça. Eles têm sido uma dupla incorruptível no combate aos escândalos todos do caso Master. E isso é muito importante, porque, primeiro, o Gilmar Mendes vai perder um baita de um poder. Ele deixa de ter o poder que ele já não tinha de obter a maioria, ele deixa de ter o poder de ficar pautando tudo quando e o que ele quiser e passa a haver esse poder passa às mãos de um aliado do Mendonça. Então a gente tem hoje, passará até a partir de agosto, no caso Master, o Mendonça com o poder da relatoria e na presidência da segunda turma, o Fux com o poder de pautar o que e quando ele quiser. Isso pode fazer com que o caso Master seja turbinado, seja acelerado em agosto, às vésperas da eleição. E isso pode atingir de frente o Vorcaro e fazer com que ele dance miudinho. E não só ele. E aqui vem a cereja do bolo que eu quero te contar. Mas antes, eu vou te pedir que você... A gente descobriu aqui no canal que metade das pessoas que assistem a minha análise todos os dias fielmente ainda não é inscrita no canal. Então eu vou te pedir, se inscreve aí, pô. Se inscreve. É de graça. Clica no botão de inscrição e venha fazer parte da minha comunidade. A cereja do bolo é a seguinte, não é apenas o caso Master ou Vorcaro que vai ter as suas investigações aceleradas.
também o PT, também o Alexandre de Moraes, porque dentro do caso Master está também a investigação sobre o contrato da mulher do Moraes. Dentro do caso Master também está o Jacques Wagner sendo investigado. A gente teve agora recentemente notícia de que o Jacques Wagner servia inclusive de intermediário entre o Volcar e o Lula. Tudo isso às vésperas da eleição pode ser acelerado com a presidência do Fux e com a relatoria do Mendonça. Isso vai pegar fogo a partir de agosto. O caso Master vai ganhar novos contornos. Eu tô te afirmando isso. Vamos aguardar. Deixa aqui o seu comentário e segue com a gente, que aqui, como eu disse, a gente traz a notícia, mas também o que está por trás da notícia, as estratégias todas. E você precisa ficar ligado. Esteja aqui com a gente e deixe o seu comentário. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!